Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês uma das perguntas que eu mais escuto no meu dia a dia e eu vou compartilhar a resposta com vocês. Uma das perguntas que eu mais escuto é porque eu decidi andar de moto em São Paulo, porque eu resolvi ter moto, enfim. Gente, a minha decisão, inclusive hoje eu olho para trás e falo, por que que eu não tive moto antes? Porque, gente, a moto facilita muito a minha vida. Facilita muito, vocês não têm noção, o ganho de tempo que eu tenho diário, né? Pela praticidade, o trânsito, a gente corta trânsito, acaba cortando trânsito, então isso facilita demais a vida. E como eu decidi ter moto, gente, o dia que eu decidi, juro, o dia que eu decidi ter moto foi exatamente um dia de chuva, sabe? Muita chuva em São Paulo, chovia muito. Imagine que eu já estava há 3 horas para chegar em casa e eu não conseguia chegar. Então, assim, imagina, eu tava lá no ponto de ônibus, eu olhei olhando assim pros faróis do carro, aquela chuva caindo entre os faróis. Aí eu vi um motoqueiro passando, vi uma moto passando naquele momento. E aí eu olhei e falei assim, eu acho que eu vou ter uma moto. Isso aqui não é vida. Olhando para aquele farol, com aquele reflexo da chuva, eu decidi ali, vou ter moto. Foi ali que eu falei, não, isso não é vida. Eu já tava há 3 horas, gente, tentando chegar em casa. Eu não conseguia. Hoje, moto, por mais que com a chuva é perigoso, demora mais, porque eu acabo reduzindo a velocidade, enfim, os cuidados é muito maior, né? Porque chuva, enfim. Mesmo sendo perigoso, gente, pra mim eu prefiro a moto. E carro, eu olho pra trás e eu falo, gente, como eu gastei de carro indo trabalhar. Eu gastei muito, porque eu tinha o custo do carro, né? Combustível, eu tinha custo de estacionamento na empresa. Enfim, eu gastei muito, eu demorei muito pra acordar em ter moto, né? E foi em meio a uma necessidade dessa aí, né, no trânsito, foi que eu decidi ter moto. Mas foi difícil, né? Cheguei em casa e convencer a família, olha, eu vou comprar uma moto. Foi muito difícil. Eu ouvi várias coisas, não só da família, de conhecidos, amigos, enfim, eu ouvi um monte de coisa que me levava a não ter. Mas como eu estava decidida, né, eu sempre agradeço a Deus por eu ser assim, porque quando eu decido, raramente eu não executo. Mesmo não podendo, eu vou e tento e consigo, enfim, eu dou um jeito. Eu falo que tem 2 frases, gente, que eu sigo na minha vida, tá? Até hoje, tá? Um dia eu conto tudo, eu faço um breve relato, assim, de como já foi a minha vida até hoje, vários obstáculos, várias tentativas, vários não na cara, já levei vários não na cara. Primeiro emprego, nem se fale, levei vários não, enfim. Eu falo que tem 2 frases, tá? Que eu carrego comigo. Quem tem medo de cagar não come. Eu acho assim, o não a gente já tem. São essas 2 frases. Então, quem tem medo de cagar não come, e o não eu já tenho. Então eu tenho sempre que buscar o sim. E como eu vou saber o sim se eu não tentar? É o que eu penso, entendeu? Então, assim, quando eu falei vou ter moto, eu ouvi várias coisas. Meu esposo, minha mãe, primeira coisa, que eu ia morrer, que eu era louca, que eu tinha filho pra criar. Mas enfim, gente, com relação aos riscos, né, aos perigos, a gente enfrenta realmente, né, os perigos diários aí nesse trânsito de São Paulo. Mas cabe a gente o quê? A gente cuidar, né, tomar muito cuidado, igual tem uma outra frase que eu me identifiquei, que assim, eu me identifiquei muito nessa frase, que diz assim, ó, a coragem não é a ausência do medo, e sim a persistência apesar do medo. Eu me identifiquei, gente, porque eu tenho medo, eu morro de medo, mas não é um medo que bloqueia, sabe? É aquele medo que eu falo que é necessário, porque senão como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou me precaver, né? Então eu acho que o medo é necessário, mas graças a Deus eu consigo driblar ele, né? Mesmo estando com medo, eu vou lá e tento.
Recentemente eu passei, né, por um dos obstáculos, um dos primeiros obstáculos, assim, que eu fiquei bastante medo, de verdade. Mas eu tentei e depois que passei eu comemorei, né? São Paulo chove muito, é um período muito... Esse período, né, de janeiro, mês de dezembro, janeiro é muito chuvoso. Primeira semana de janeiro eu tava de férias, segunda semana eu tava de férias da empresa, então eu tava de boa. Quando eu voltei a trabalhar, aí assim, de manhã normalmente você pega e vai de boa, um dia lindo, sol brilhando e tal. À tarde é chuva, chuva. E o último aí que eu peguei foi um dos obstáculos bem assim que eu falei, meu Deus, foi um alagamento, gente. Peguei um alagamento, juro. Mas enfim, eu sei que tinha, sabe assim, tinha um monte de motociclistas assim, e bicaram naquele local onde tinha menos água, né? Então, aquele lugar mais rasinho. Aí eu olhei assim e falei, ah, eu vou também. E biquei a minha moto, tinha um carro assim, né, na direita. Eu fiz com que ele me enxergasse, porque com chuva, eu tomo muito cuidado pensando nos dois lados. Tanto como motociclista, tanto como motorista de carro, né? Como eu também dirijo carro, então eu uso a experiência. E eu sei que tem certas situações que a gente não vê o motociclista. Então eu dei um jeitinho pro carro me ver, eu vi que o carro me viu, eu embiquei aqui atrás da moto. Aí tinha um moço ainda com a moto igual a minha, olhei pra ele e falei assim, se você passar eu passo. Beleza, e fiquei esperando, né? Porque eu fiquei esperando porque assim, o primeiro lá ia iniciar e o resto ia junto, né? Beleza, fiquei na minha esperando e começaram. E eu fui atrás, né? Peguei o acelerador e fui atrás. Quando eu passei o alagamento, que eu sobrevivi, eu comemorei, né? Uhul! Eu acho que o povo falou assim, não, aquela ali é louca. Não, gente, mas eu comemorei porque eu jurava que eu ia ficar lá dentro. Juro, eu jurava que eu ia ficar lá dentro. Até porque a minha moto, gente, não é moto, a minha moto é um scooter. Eu tô pra gravar, né, pra mostrar pra vocês a diferença de uma moto para uma scooter, que é a minha, e por que eu escolhi scooter. Eu vou gravar em breve pra vocês esse vídeo, se Deus quiser. Então assim, a minha moto ela é scooter, então ela é baixinha, a roda é menor, entendeu? E enfim, foi isso, gente. Pessoal, teve um outro desafio, porque assim, eu decidi ter moto, mas eu não era habilitada, eu era habilitada só pra carro. Então assim, além de convencer a família que eu ia ter moto, né, teve o desafio de fazer adição na CNH, porque como eu era habilitada só pra carro, isso daí foi uma besteira que eu fiz, tá? Eu dou uma dica aí pra quem tá iniciando, já tira logo as duas. Independente se você vai ou não, tira, é um documento, guarda. Porque olha no meu caso, eu fiz só de carro, eu nunca imaginei que eu ia ter interesse em ter moto. E depois, né, de o quê? Quase 12 anos depois, eu resolvi ter moto. E aí eu tive que fazer o quê? A adição, uma burocracia. Eu tinha que acordar muito cedo, saía às 5h30 da manhã pra fazer aula, fiz aula lá no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. Depois a prova também fui lá. Enfim, um negócio desnecessário se eu tivesse tirado os dois, né, lá atrás. Mas enfim, tudo na vida é experiência, né? O importante é que eu decidi, eu fui atrás e graças a Deus já tem 2 anos que eu estou nessa vida aí de 2 rodas. E que eu acho que não quero 4 mais para ir trabalhar, gente. Nem transporte público. A moto é tudo. E é isso, gente. Eu quis compartilhar essa experiência com vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.